Declaro aberta a 32ª sessão ordinária relativa ao 187º ano acadêmico. Está em discussão e aprovação as atas de 31 de março, 7 de abril e 14 de abril que os senhores acadêmicos receberam por e-mail e pelo correio. Algum acadêmico tem... Delta Madureira, por favor, para a mesa. Algum acadêmico tem algum reparo a fazer às atas? Não tendo nenhum reparo, vamos passar as comunicações da Secretaria e da Presidência juntos. Tenho a grande satisfação de informar que o nosso querido acadêmico Vanderlei de Souza foi confirmado ontem pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Kassab, como o presidente da FINEP. Uma salva de palmas, nosso querido acadêmico, que fica então sendo o nosso quadro técnico e de grande gabarito na FINEP. Um informe sobre a ação no Supremo Tribunal Federal contra a pílula do câncer. Nós temos a assessoria jurídica, estava olhando esse assunto. Anteontem eu recebi uma informação do nosso escritório, doutor Ivan Nunes Ferreira, nos informando que a Procuradoria-Geral da União se habilitou nessa ação para defender o governo e que se a Academia Nacional de Medicina queria também se habilitar para atuar junto ou como assistente da Associação Médica Brasileira. Eu pedi um orçamento e o orçamento foi de R$50 mil para entrar com a ação e de mais 100 mil se ganhasse a ação. Eu achei pesado, mas ia trazer ao plenário, mas hoje cedo o escritório do Dr. Ivan Nunes Pereira mandou a informação que hoje está sendo julgada a medida cautelar, que foi impetrada ao Supremo Tribunal Federal contra essa pílula do câncer e que vai ser julgada hoje em plenário, em que então nós devemos aguardar o resultado para então vemos se vamos tomar alguma medida. Por outro lado, o ministro da Saúde, Dr. Ricardo Barros, do Paraná, disse que vai aguardar o relatório da Anvisa, que é o braço técnico do Ministério da Saúde, que vai aguardar então o relatório da Anvisa para dizer se libera ou não a pílula do câncer, que então está suspenso, apesar da lei que foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Então, nesse momento, nós estamos parados em relação à pílula do câncer e vamos aguardar, então, o desenrolar dos fatos. Dizia ainda que... Então, o nosso querido acadêmico Sérgio Novis acaba de receber uma notícia por WhatsApp que o Supremo Tribunal Federal cancelou a promulgação da lei que autorizava a utilização da pílula do câncer. Então, foi uma vitória de todas as instituições médicas e científicas desse país, na qual a Academia Nacional de Medicina se inclui e se sente honrada por ter sido uma das que mais batalhou e que lutou contra esse absurdo dessa pílula do câncer, a revelia da Anvisa. Também lembrando que o nosso acadêmico titular, Zé Carlos do Vale, oncologista, me representou e representou a nossa casa num fórum no Instituto Nacional do Câncer, onde se discutiu a fosfetanolamina, e eu faço então agradecimento público ao nosso acadêmico, que perdeu um dia inteiro lá discutindo, e eu soube que foi muito produtivo. Muito obrigado por nos representar tão bem, acadêmico Zé Carlos do Vale. Então, são algumas vitórias da Academia Nacional de Medicina agindo nas políticas de saúde. Finalmente, uma informação que recebi anteontem da Associação Latino-Americana das Academias de Medicina Nacionais, informando que o Fórum das Academias, do qual o nosso querido Celso Ramos foi por mim nomeado para ser nosso delegado,
a reunião, a grande reunião desse ano, que seria em setembro próximo em Caracas, foi cancelado por dificuldades de segurança, dificuldades de organizar. Então, Celso Ramos foi nomeado hoje, mas já não tem trabalho nesse momento para setembro, mas com muita honra que ele aceitou. Muito obrigado, acadêmico Celso Ramos. Provavelmente ano que vem nós vamos ter algum trabalho. Então a situação na Venezuela está extremamente grave, de tal ordem que um fórum que reúne cerca de 18 academias de todas as Américas foi cancelado em função dos problemas políticos. Gostaria agora de saber se algum acadêmico quer fazer uso da palavra. Acadêmico Cora. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, eu gostaria de fazer uma manifestação sobre a reforma do regimento. Isso é uma coisa passada, mas eu acho que em futuro pode ser corrigida. O voto por carta, eu acho que foi um progresso enorme que foi feito aqui na academia. Mas, por outro lado, trouxe um grande problema, que é o problema de quórum. Então, nós ficamos assim na contramão da história das academias. Academia de Letras, Academia de Ciência, faz o voto por carta e tem quórum, né? A carta, a assinatura do acadêmico é a sua presença. E nós não fizemos isso. Eu acho que corre um risco enorme, né? E nós temos 50 pessoas aqui com o voto em carta, a não ser excepcionalmente, porque o pessoal, os acadêmicos de São Paulo, os acadêmicos do Rio Grande do Sul, se eu estivesse lá e pudesse votar por carta, eu ia pagar uma passagem de R$2.000, R$3.000 para vir ao Rio de Janeiro votar. De modo que, numa oportunidade de revisão disso, acho que a carta, como é na Academia de Ciência, como é na Academia de Letras, devia ser a presença do indivíduo. Se ele deu a assinatura dele, deu o voto dele, ou não deu, ou deu em branco, ele fez a sua manifestação de presença. Portanto, acho que em futuro, hoje isso não pode ser mudado assim, em futuro deve-se pensar nisso, porque eu estou quase certo que várias eleições vão ser anuladas por falta de quórum. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Cora. Essa também é uma preocupação da presidência. Nós estamos engatinhando, vamos ver como é que isso vai funcionar. Nos 187 anos da academia nunca existiu o voto de correspondência. Vai ser o primeiro exercício agora. Por outro lado, eu tenho feito o máximo para conseguir quórum. Marquei uma reunião de diretoria no mesmo dia. A academia enviou várias passagens para acadêmicos que puderem vir votar e vamos experimentar. Mas realmente, como tudo que é novo, é preocupante, é uma experiência. Muito obrigado. Não havendo mais presidente Novelino, senhor presidente, ficar bravo, presidente. Senhoras acadêmicos e ilustres convidados. Senhor presidente, nunca é demais lembrar uma frase que eu tenho usado muito nesta casa, que é do nosso saudoso, queridíssimo, sempre lembrado, professor Deolindo Couto. Todas as vezes que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa instituição. Eu queria dizer que na última reunião do Café do Copa, o pronunciamento dos acadêmicos Zé Carlos do Vale, Sérgio Novis e Daniel Tabaque realmente foram de grande profundidade numa conferência proferida pelo professor Roberto Calil, que veio falar sobre oncologia e cardiologia. Eu não poderia deixar nesse momento de assinalar isto que constasse em ata. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novelino. Queria ressaltar a mesa composta pelo acadêmico Otávio Vaz, que foi organizador do simpósio robótica, nosso acadêmico Delta Madureira, que é um dos comentadores da noite, meu querido amigo padrinho Fernando Vaz, que também é comentador, Cláudio Cardoso, nosso secretário, e o meu querido amigo
de muitos anos, de muita jornada, é o professor Miguel Ciruge, que por acaso estava nessa academia quando eu tomei posse como membro titular, e ele veio com uma delegação de São Paulo, que eu nunca esqueço. O professor Miguel Ciruge, obviamente, dispensa apresentações, certamente é dos médicos mais importantes do país, no momento, pela sua intensa atividade e dedicação dioturna. É professor titular da Universidade de São Paulo, foi professor titular na Universidade Federal de São Paulo, onde fez uma revolução, depois fez concurso de provas e títulos, se transferiu para a USP, onde ele transformou a urologia da USP, isso eu sou testemunha, porque eu frequento bastante lá, um setor de pediatria e um setor de adultos, eu diria que é num padrão de dignidade de um hospital privado do mais alto nível. O professor Miguel Ciruge colocou as enfermarias em padrão de altíssimo gabarito, tem dos centros cirúrgicos mais avançados que a gente pode ter para as práticas urológicas e se doa extremamente para a universidade, que eu tenho grande honra de ser professor visitante e de frequentar habitualmente lá. Além disso, o professor Miguel Ciruge, como todos sabem, é um dos urologistas que tem a maior clínica do país, e também na área acadêmica eu posso dizer aos senhores que em cirurgia talvez seja hoje certamente o maior fator de impacto de todo o Brasil, um índice H que deve estar beirando os 50, e o professor Miguel Ciruge tem no PubMed hoje mais de 500 artigos publicados. Então, professor Miguel Ciruge, a gente sabe como o senhor é requisitado, e eu só posso dizer que é uma grande honra e só pode ser explicado por uma imensa amizade a essa casa e aos seus membros, você ter deixado seus afazeres hoje, ter enfrentado intempéries, falta de teto, e conseguir chegar aqui às 2h da tarde e ficar aqui. Nosso querido Jatene ficou preso minutos depois do Miguel Ciruge, passaram juntos no raio-x, o voo dele não saiu, mas ele também veio. Agradeço muito, Fábio, você ter vindo e que você tenha ajudado nossa academia aí com as videoconferências. Professor Miguel Ciruge, por favor, com a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria dizer que eu tenho um privilégio imenso em estar aqui presente. A Academia Nacional de Medicina é a instituição, talvez, de maior credibilidade dentro da medicina brasileira, formada pelos maiores nomes da nossa medicina, e fazer uma apresentação aqui realmente proporciona uma alegria que talvez eu nem mereça. Quero cumprimentar os senhores acadêmicos, a plateia aqui presente, depois de um dia de trabalho, todos os membros da mesa e o doutor Francisco Sampaio. Eu uso um pequeno truque, quando eu estou deprimido em São Paulo, eu ligo para o Chico. Perdoe chamar ele de Chico, mas é que nessas horas ele se transforma num tremendo amigo, ele proporciona momentos de grande felicidade e até nos exageros, ele, quando comenta sobre a minha pessoa, me faz me sentir um pouco menos infeliz. As palavras dele são sempre muito doces e elas refletem uma amizade que é perene e é muito, muito intensa. Agradeço também ao Dr. Fábio Jatene, um querido colega da faculdade, que fez esse esforço para vir aqui, e isso me dá também uma grande alegria. Eu vou falar um pouco sobre a cirurgia robótica e eu tenho um conflito de interesses que eu preciso apresentar de início. Eu sou um cirurgião aberto, um dos últimos talvez nessa área, mas isso cria obviamente um conflito de interesse, porque eu vejo sempre o lado ruim da cirurgia robótica. Eu confesso que ela não é tão ruim e nem tão ineficiente quanto muitas vezes eu me refiro quando apresento meus slides. Vejam por esse primeiro slide que nos Estados Unidos o número de cirurgias robóticas aumentou bastante nos últimos anos,
Esse slide reflete dados de 2008 e 2009, mas é provável que essa proporção se mantenha. A Intuitive, que é a empresa que produz o robô, ela anuncia números um pouco maiores de cirurgia robótica, mas os dados mais de maior credibilidade indicam que 2/3 das cirurgias nos Estados Unidos são feitas por robô e talvez 1/3 ainda seja feito, são cirurgias abertas. Eu queria dizer que esse crescimento exponencial da cirurgia robótica tem sido relacionado com uma possível eficiência e vantagem do método, mas isso ainda não está muito claro. Existem várias evidências também de que o marketing que envolve a aplicação da cirurgia robótica é muito intenso. Existem grandes interesses econômicos envolvidos nisso, existem interesses de grupos, de instituições hospitalares. E só para dar um exemplo para vocês, a Intuitive, que é o aparelho que produz o robô, em agosto de 2010 tinha no site dela, na internet, na primeira página, esse texto, que a cirurgia robótica produzia excelentes resultados ao remover o câncer, sem deixar células residuais, e que a maioria dos pacientes tinha um rápido retorno da função sexual e da continência urinária. Isso seduz qualquer doente, além da ideia de que cirurgia robótica é high-tech. E os médicos e instituições exageraram. Um hospital de Nova York publicou no New York Times, eu estava nos Estados Unidos nessa ocasião, uma propaganda de meia página, dizendo: se você fizer uma cirurgia robótica de próstata, até as mulheres vão perceber, porque, obviamente, insinuando que todo mundo ficaria muito bem. E os médicos, obviamente, com aquele afã de captar doentes, também se lançaram à cirurgia robótica, anunciando resultados que até hoje são talvez contestados e talvez sejam exagerados. Esse grupo de Detroit, por exemplo, anunciou que 94% dos homens pegariam potentes com condições de ter relação sexual, e todo mundo que conhece essa área sabe que esse número é exagerado. Existem problemas com a cirurgia robótica que nós temos que discutir aqui no Brasil. Vejam os custos de uma cirurgia aberta no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e no Hospital Sírio-Libanês, hospitais privados. E vejam o preço da cirurgia robótica. A cirurgia robótica custa de 8 a 10 mil reais a mais para um doente que faz a intervenção. A cirurgia robótica envolve uma manutenção de mais ou menos $200 mil por ano, cada equipamento de cirurgia robótica, e a aquisição dele já superou $3 milhões. Então, vejam que os custos envolvidos com essa técnica não podem ser desprezados. Para o setor público, esses custos tornam o método quase inacessível e, na verdade, pouco racional. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o SUS paga por uma prostatectomia radical para um hospital público R$ 712. Paga para o hospital. Como é que o hospital vai comprar um aparelho com esse valor, com essa manutenção e com esse custo por doente para poder fazer cirurgia robótica? É por isso que no Brasil esses aparelhos, esses equipamentos só foram introduzidos nos hospitais privados. Talvez o único lugar universitário, acadêmico que tem o robô é o ICESP, em São Paulo, mas porque foi doado pelo Ministério da Saúde. Eu digo para vocês que, apesar da doação e do aparelho estar lá instalado, eles usam um aparelho com muita pouca produtividade, porque o hospital não consegue, sendo um hospital público, ter recursos para manter e para gastar muito mais por um doente do que o SUS paga para o hospital. Esse é um problema ainda não resolvido. Existem outros problemas. Vejam a curva de aprendizado da cirurgia robótica. É provável que talvez um número aproximado mais real seja desse autor. O médico precisa fazer 200 a 300 cirurgias para se tornar proficiente na técnica. E nós sabemos agora que esses 200 a 300 que operam são doentes que têm um grande índice de complicações cirúrgicas, porque essa técnica, ela talvez não complique mais com a cirurgia aberta, mas produz complicações muito mais graves. E esse é um número que não pode ser desprezado. Câncer de próstata é um câncer muito comum, 1 de cada 7 homens vai ter câncer de próstata. O número de homens que desenvolvem câncer de próstata no Brasil e em todo o mundo é imenso, é um número incontrolável, cada dia surge mais câncer de próstata. E imaginem se os cirurgiões começarem a fazer cirurgia robótica. O Brasil tem 4, 5 mil urologistas. Se todos tiverem que operar 300 doentes para
se tornarem hábeis nesse processo, vejam que nós vamos sacrificar a evolução do doente, criar morbidades irreversíveis num número incalculável de homens. 4.000 vezes 300 dá 1.200.000 homens. A cirurgia aberta também não é simples de próstata, ela envolve um aprendizado. Vocês veem por esse gráfico que é feito pelo grupo do Memorial, que o cirurgião aberto precisa fazer 350 a 400 cirurgias para se tornar hábil, igual a cirurgia laparoscópica. A diferença é que um médico que opera com uma cirurgia aberta com um bom tutor, ele adquire experiência muito mais rápido, quando surgem complicações são muito menores. Na cirurgia robótica, o indivíduo trabalha sozinho, mesmo tendo um tutor do lado, ele pode cometer pequenos erros que podem ser de consequências muito, muito graves. De modo que, embora a curva de aprendizado nas duas técnicas seja parecida, com a cirurgia robótica a coisa é mais complicada. Vejam esse estudo que analisou a segurança do paciente quando se faz utiliza técnicas minimamente invasivas na prostatectomia radical. Vejam a conclusão deles. Durante a sua fase inicial de disseminação, as cirurgias minimamente invasivas estiveram associadas com uma diminuição da segurança do paciente, e eles recomendavam que, se promover a segurança e proteger pacientes, esse processo de inovação tinha que ser feito com mais refinamento, quer dizer, mostrando que a gente teria que ser muito mais cuidadoso para instituir programas de cirurgia robótica. E todos os estudos que comparam cirurgia aberta com robótica mostram índices realmente preocupantes de complicações nos primeiros casos, nos primeiros 50, 100 casos. Vejam o que tem acontecido na mídia. Eu tirei extratos de jornais americanos. Vejam, por exemplo, essa manchete inicial do New York Times. A cirurgia com robô está sendo avaliada pelo FDA depois de mortes e outros pesadelos cirúrgicos. Uma outra manchete. Uma pesquisa em vias de publicação pelo Dr. Martin Makary sugere que as complicações ligadas à cirurgia robótica têm sido omitidas, incluindo complicações catastróficas. Título de um outro artigo: cirurgia robótica, aumento das vendas, mas aumento das preocupações também. Observam-se algumas complicações incômodas e diversas mortes aliadas ao alto custo do sistema robótico. E essa última notícia, um caso de malprática julgada no ano passado, que a Intuitive foi condenada a indenizar em $7,5 milhões a família desse senhor, que morreu após uma cirurgia robótica. E surgiram nos Estados Unidos advogados com especialização em processar a Intuitive em complicações de cirurgia robótica. Esse é um dos sites com um nome muito sugestivo, Bad Robotic Surgery. Eles anunciam que eles têm condições de processar a Intuitive e vencer qualquer processo se o doente, numa cirurgia de prostatectomia ou numa cirurgia de esterectomia, tiver complicações importantes. E vejam que eu consegui colher na internet pelo menos 6 sites de empresas de advocacia, escritórios de advocacia, especializadas em processar pacientes com complicações robóticas. Os títulos dessas empresas estão aí referidos, são muito emblemáticos, né? Malprática em cirurgia robótica, complicações da cirurgia robótica. Então veja que a coisa não é simples. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema, aqui esse processo de judicialização, quando existe erro médico, é muito precário, mas lá se tornou uma coisa grave. Com toda essa carga de acusações que a Intuitive recebeu, ela mudou o site dela na internet. Eu mostrei para vocês como era em 2010, que ela anunciava o céu para os doentes. Sem tumor residual, sem impotência, sem incontinência, rápido retorno. Veja como é que é o texto da primeira página da Intuitive atualmente. Não existe garantia de evolução. Todas as cirurgias envolvem riscos de complicações maiores. Portanto, antes de decidir sobre a cirurgia, discuta as opções com o seu doutor. Compreenda os riscos, etc. A cirurgia com Da Vinci pode não ser apropriada para cada indivíduo. Ela precisa ser aplicada para a sua condição.
Sempre pergunte para o seu médico sobre todos os tratamentos. No fim, ela fala, somente seu doutor pode determinar se a cirurgia pelo Da Vinci é apropriada. Vejam o que eles fizeram. Colocaram sob responsabilidade dos médicos a indicação da cirurgia. Com esse texto, eles provavelmente estavam esperando deixar de ser processados pelos doentes, porque na hora que um doente for reclamar, eles mostram esse site que eles têm, obviamente na internet, que coloca sobre os médicos a responsabilidade da indicação da intervenção. Vejam que também existem deficiências metodológicas nas publicações. Como é que a gente pode definir níveis de impotência após a cirurgia robótica, quando os resultados da literatura variam de 30% a 90%? Quer dizer, certamente a imprecisão desses trabalhos deve ser muito grande. Não sei se os que estão em cima ou os que estão embaixo, mas alguma coisa está errada. Uma técnica que pode preservar a potência em 30% a 90%, certamente não está sendo bem avaliada. Esses trabalhos são todos trabalhos de nível de evidência 4, o que demonstra que as publicações relacionadas com cirurgia robótica são realmente de pouco valor científico, ou de um valor científico menor, pelo menos. Vejam que interessante esse artigo. O Dr. Patel é o mais renomado urologista robótico do mundo, por sinal, amigo meu, mas eu sou obrigado a mostrar esse trabalho apenas para mostrar como os números são manuseados às vezes e permitem conclusões que não são perfeitas. Ele publicou esse trabalho, e nesse trabalho, na European Urology, que é a revista urológica de maior fator de impacto, ele anunciou, ou concluiu que depois de um ano, 90% dos doentes estavam potentes. E terminava, nós devemos usar, quando vamos aconselhar os pacientes, nós devemos usar esse número para nortear os doentes, quer dizer que eles têm 89% de ficar potentes com a cirurgia robótica. Mas vejam, analisando o trabalho do Dr. Patel, vejam que erro metodológico grave que ele cometeu. Ele estudou 626 doentes. Ele disse, durante a descrição dos métodos, que ele em 294 não pôde conservar os nervos. Total de pacientes que ele considerou para fazer a análise foi 332, ele excluiu esses 294. No pós-operatório tinham 298 potentes, 298 dividido por 332 é 89. Só que se a gente analisar de forma um pouco mais cuidadosa, 626 doentes sentaram na frente dele. E esse doente perguntou, doutor, qual a minha chance de ficar impotente? Ele deve ter respondido, é 89%. Só que não é, porque muitos desses doentes vão ser excluídos, porque o cirurgião não vai conseguir preservar o nervo. No fim, esse cálculo de 89 é impreciso. Para esse doente que sentou na frente dele, que são 626 que eram potentes, só 298 vão ficar potentes depois da cirurgia, o que dá 47%, que é a média da cirurgia aberta, quando a gente analisa cirurgiões com maior e menor experiência. Então vejam que ele apresentou uma conclusão totalmente improcedente na revista que tem maior fator de impacto em urologia, não é a mais lida é o Journal of Urology, mas o European Urology que tem maior fator de impacto, porque eles publicam muitos artigos que refletem o fator de impacto, repercutem no fator de impacto. Um olhar mais real para essas comparações de cirurgia robótica aberta nos mostra dados um pouco mais claros. Os trabalhos feitos de forma multidisciplinar por diferentes especialistas no mesmo grupo, juntando robóticos, cirurgiões abertos, oncologistas, etc., feitos em várias instituições, mostram resultados um pouco diferentes do que aquele otimismo todo que tem sido expressado pelos líderes da cirurgia robótica. Um grupo muito grande de cirurgiões, oncologistas, epidemiologistas se reuniram em Pasadena, na Califórnia, e tentaram criar um consenso sobre a cirurgia robótica. Isso foi em 2011 que eles se reuniram, e eles chegaram a 4 conclusões importantes: que a cirurgia robótica produz menores perdas e menos transfusões, e tem complicações pós-operatórias parecidas. Isso é válido quando a gente leva em conta os cirurgiões habilitados para fazer cirurgia robótica e aberta. Embora os cirurgiões abertos também atualmente têm poucas transfusões. Me perdoem dizer isso, mas nos últimos 5 anos nenhum doente meu tomou transfusão. Me perdoem falar isso, o cirurgião que fala que é 0% nunca tem muita credibilidade, mas é real isso, é real. Eu faço 280 cirurgias por ano. Riscos de recorrência bioquímica e evolução oncológica não podem ser inferidos no momento. Alguns estudos, talvez
demonstrem pequena vantagem na continência e potência, mas inexistem trabalhos de boa qualidade metodológica. A experiência do cirurgião relaciona-se fortemente com a melhor evolução dos pacientes. E essa foi a principal conclusão dessa reunião, que quando o cirurgião tem boa experiência com a cirurgia aberta ou boa experiência com a robótica, as duas coisas devem ser iguais e vão bem, e se tiver pouca experiência com a robótica ou aberta, as duas coisas são iguais e vão mal. Vejam um trabalho multidisciplinar, multi-institucional, no qual se avaliou problemas com a continência e problemas com a potência, e vejam que na cirurgia aberta, problemas com continência foi igual a problemas com continência na cirurgia robótica, e potência também, problemas de potência foram iguais nos dois grupos. Um outro trabalho também multidisciplinar, multi-institucional, publicado agora, recentemente, em que se comparou cirurgia aberta com robótica, e vejam que em relação à continência, potência e qualidade de vida global, os números se equivalem. Vejam esse outro estudo também, esse é de uma instituição só do Canadá, mas com um grande número de pacientes. Eles analisaram qualidade de vida pós-robótica aberta e vejam que as duas curvas têm um comportamento muito parecido. E ainda mais um trabalho recente, publicado agora em 2015, feito na Suécia. Lá eles têm bancos de dados perfeitos, eles conseguem avaliar com muita precisão os doentes, e vejam que foram 14 instituições hospitalares, e vejam quando a gente considera margens positivas, níveis de incontinência urinária e níveis de impotência, apenas impotência deu um significado, deve ser um significado estatisticamente verdadeiro. Mas, se a gente olhar os números, vejam que na cirurgia robótica 70% dos doentes ficaram impotentes, na cirurgia aberta 74%, deu 4% de diferença. Como o N era muito grande, foi um número grande de pacientes estudados, esses 4% tiveram diferença estatística significante. Mas os próprios autores reconheceram que, embora existisse uma pequena diferença estatística, esse valor não é clinicamente significativo. Nenhum homem vai deixar de fazer aberta ou vai escolher robótica só porque aumenta em 4% a chance de ele ficar potente. Então, vejam que, provavelmente, esses números mostram que as duas técnicas se equivalem. Esse processo de marketing tem criado problemas na cirurgia robótica. Vejam esse estudo que foi feito publicado pelo European Urology, no qual esse autor, esse grupo, eles procuraram verificar qual o índice de satisfação de lamentações após cirurgia aberta e robótica. É um estudo interessante. Mandaram um questionário para os doentes. E vejam que os doentes que fizeram cirurgia aberta estavam mais satisfeitos e os que fizeram cirurgia robótica se lamentavam muito mais, 3 vezes mais. À primeira vista, isso poderia parecer que quem fez cirurgia aberta ficou melhor, mas não é verdade. Eles mesmos concluíram no artigo que provavelmente o que acontece é que os cirurgiões que fazem cirurgia robótica, prometem muito, prometem que vão dar o céu para o doente. Ele faz a cirurgia robótica esperando que vai ficar potente e continente, e depois da cirurgia surge uma realidade que deixa esse doente realmente infeliz, porque os níveis de potência e incontinência não são tão melhores do que a cirurgia aberta. Vejam o depoimento desse jornalista. Era junho e eu estava imobilizado numa mesa cirúrgica com um robô removendo a minha próstata. Antes, em abril, disseram-me que eu estava com câncer na próstata em estágio 2. E depois de questionar os especialistas e sobreviventes, decidi que a cirurgia com robô era o caminho a seguir. E assim foi feito. Minha mãe morreu de câncer, mas eu não, nem pensar. Agora, quase 2 anos depois, eu não vou sair dizendo: obrigado, Deus, eles me acudiram em tempo, eu sou um abençoado, cada manhã tornou-se um milagre, blá, 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 blá. O que eu estou pensando é outra coisa. Veja o título do artigo: eu quero minha próstata de volta. Reflexões atuais. Eu queria dizer que, em função do que eu disse, existem algumas conclusões que a gente pode, obviamente, apresentar. É impossível, no momento, definir cientificamente a melhor técnica de prostatectomia radical. Presentemente, os resultados da prostatectomia dependem mais do técnico do que da técnica. Ou seja, quem tiver que fazer cirurgia, procure um cirurgião experimentado. O Brasil está recheado deles nas duas áreas. Nós já temos grandes cirurgiões robóticos no Brasil. Pelo menos em São Paulo tem 4 ou 5 que já superaram aquela
fase de aprendizado. Em cada cidade tem grandes cirurgiões abertos também, fazendo com grande destreza essa intervenção. Dadas as nossas carências na área de saúde, gastar recursos com programas robóticos no sistema público são injustificáveis no Brasil. O sistema público não pode sustentar esse sistema e não adianta a gente pedir, exigir que o governo faça isso. Existe uma reflexão do passado que, a meu ver, continua atual. O tratamento atual do câncer de próstata pode não ser a melhor medicina, mas certamente pode se tornar um bom negócio. Existem mais pessoas querendo ganhar dinheiro com câncer da próstata do que morrendo pela doença. Isso foi dito pelo Dr. Willis Whitmore, que foi considerado um dos maiores urologistas da história do mundo ocidental. Trabalhou em Nova York, no Memório, foi o grande transformador da oncologia urológica, e os urologistas prestam tributo a ele a cada minuto, a cada momento. Existe um professor de clínica médica nos Estados Unidos de medicina interna que emitiu essas regras, que eu acho que para os jovens é muito importante. Se o que você está fazendo bem, continue fazendo. Se o que você está fazendo não está fazendo bem, pare de fazê-lo. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. E nunca faça o tratamento ser pior que a doença. Eu queria terminar dizendo para vocês que os cirurgiões que fazem cirurgia aberta atualmente viraram cirurgiões que estão fora de moda. Nós viramos cirurgiões dinossauros. E o cirurgião aberto, o cirurgião robótico, perdão, é aquele que lida com high-tech, é o cirurgião do futuro, é o cirurgião que tem muito glamour. Será que as evidências científicas são concretas para justificar a cirurgia robótica? Ou será que só esse marketing que tem produzido esse boom em termos de cirurgia robótica? Eu queria dizer para vocês que, na verdade, a cirurgia robótica, a meu ver, vai prevalecer no futuro, por vários motivos. Primeiro, porque estão sendo desenvolvidos robôs muito de grande qualificação, melhores do que o atual. Existe já no Japão e nos Estados Unidos, a Google, junto com a Johnson & Johnson, no Japão, um robô pronto já, porque está sendo testado, com mais eficácia, com um robô mais efetivo do que o atual. Esse robô sente, a gente consegue, manipulando de longe, sentir a consistência do tecido, e esse é um dos grandes problemas da cirurgia robótica atual. Ele tem várias qualidades, esses dois robôs, e eles vão ser lançados logo. E o que vai acontecer é que o preço do robô vai cair, certamente, porque a competição vai se instalar, e isso vai permitir que essa técnica possa ser usada de forma mais disseminada. E tem sempre uma atração que a high-tech exerce sobre os doentes. Então, eu acho que, com o tempo, a robótica vai começar a se impor por esses motivos. Economicamente, ela vai se tornar viável, os médicos vão poder fazer melhor a intervenção, e os doentes querem isso. E os cirurgiões abertos, como eu, talvez, vão desaparecer. Eu vou ficar na história da urologia, provavelmente, como um dos últimos cirurgiões dinossáuricos que insistia em fazer cirurgia aberta. Muito obrigado de novo por essa oportunidade. É honroso para mim estar aqui presente e eu agradeço a todos os membros da academia por esse privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel Cerujo. Por favor, sentar aqui na mesa. Convido o acadêmico Fernando Vaz, que vai apresentar alguns slides. Por favor, Miguel. Muito obrigado pela oportunidade de comentar. É sempre difícil comentar o que o Miguel fala, porque ele é sempre muito abrangente, mas como essa já é talvez a terceira vez que eu participo de uma mesa com ele nesse assunto, eu tenho algumas coisas que a gente não combina, que acabam sendo em comum. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que a cirurgia robótica é absolutamente irreversível no futuro da cirurgia e vai ser um problema o contrário. Você vai ter que ter cirurgiões capacitados a fazer grandes cirurgias convencionais num mundo, no futuro não muito distante, em que o robô será o principal protagonista da sala de operação. Já é agora? Essa é a nossa pergunta. Eu tenho no consultório 2 sócios no meu consultório que são habilitados a fazer cirurgia robótica, tanto eu acredito nisso, e eu percebi que isso não seria
o meu futuro não daria tempo para eu fazer com robô o que eu sei fazer de maneira convencional. Eu acho que os custos certamente cairão. Os custos nunca foram um objetivo, um obstáculo muito grande para coisas que são muito melhores. Então, é muito difícil que os custos permaneçam como obstáculo e eles certamente diminuirão. Aí o exemplo disso é o automóvel. Quando eu me formei, o exemplo de todo cara de sucesso era um grande carro alemão. Agora você encontra coreano, chinês, japonês, então os custos vão se simplificar no futuro. O aprendizado de qualquer operação, isso já foi estudado, se você fizer uma operação 50 vezes, você vai ser capaz de fazê-la com segurança. Se você fizer essa operação 250 vezes, você vai passar a ser um AIS naquela operação, e daí para frente não faz muita diferença. Quem faz 300, 500, 800, tem mais noção do resultado, da indicação, mas a execução técnica não varia muito. É igual dirigir o carro. Você dirige muito bem, depois de 4 anos, a 20 você não vai dirigir melhor do que a 4. Em robô ninguém sabe. Provavelmente, é como o Miguel falou, em torno de 300. Mas a gente não sabe, porque a geração de cirurgiões que está se formando agora terá uma maior facilidade de aprender a fazer as coisas diretamente com robô. No cirurgião de conversão, que seria o meu caso, por exemplo, seriam certamente 300 casos. Eu queria mostrar algumas coisas que ele já falou e que eu vou mostrar, que são mais ou menos o seguinte. Esse é um trabalho que foi feito de maneira comparativa, apresentado e publicado em fevereiro de 2015, de um grupo de pessoas, todos eles têm mais de 1000 casos, porque não era justo a comparação de comparar um cirurgião, por exemplo, como o Patel, que só faz uma operação e faz 1.500 por ano, contra um banco de dados, que eram, por exemplo, o Capsule, que tem cirurgiões que fazem 5 por ano, ou 4 por ano. Nesse trabalho que foi retrospectivo, mas que envolveu cirurgiões de grande experiência, o resultado foi absolutamente igual no que diz respeito à continência urinária. Não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa no que diz respeito à continência urinária, quando relatada pelos doentes. E no que diz respeito à disfunção da ereção, embora os números pareçam favorecer a cirurgia aberta, também isso não é significativo do ponto de vista estatístico. Então, neste trabalho de 2014, publicado no European Journal, não houve diferença. Nos Estados Unidos, onde a cirurgia robótica adquiriu um caráter quase epidêmico, eu vou mostrar depois o que aconteceu, foram levantados também trabalhos de vários centros que faziam bem as duas operações. Isso foi publicado no Journal of Urology em fevereiro de 2016, há 3 meses atrás. E o resultado é absolutamente igual. Existe uma pequena suspeita de que talvez os casos operados por cirurgia robótica recuperem mais rápido a ereção, mas essa suspeita é atenuada pelo fato de que aqueles casos piores não são operados pelo robô nesse grupo. Então, não houve nenhuma diferença prática nesse trabalho multi-institucional feito nos Estados Unidos. O que acontece é que centros que têm maior número e melhores cirurgiões, tanto de uma maneira quanto da outra, obtêm resultados idênticos. Isso é uma conclusão não minha, não do Miguel, não do Rafael, não do Patel, nem de ninguém. É uma conclusão dos doentes sendo questionados sobre o que aconteceu com eles depois da operação. É preciso que seja feito um acompanhamento mais longo, acima de ano, para ver se essa diferença vai aumentar. No momento atual que nós vivemos, isso não existe. Os índices de complicações, no que diz respeito às complicações próprias da operação, ou seja, incontinência e disfunção erétil, dependem da seleção dos pacientes
que você opera. Tumores grandes têm resultados piores que tumores pequenos, e da experiência da equipe cirúrgica. E quando você opera, é preciso que você escolha qual é a sua melhor capacidade, qual é a sua capacidade tecnológica, qual é a sua capacidade cirúrgica, para que o paciente possa ser disso informado e através disso, ele possa tomar a sua decisão. Agora, este mês de maio, no American Urological Association de San Diego, onde eu cheguei agora, na segunda-feira dessa semana, isso eu fotografei da tela a conclusão semelhante ao que foi no consenso de Pasadena. A única vantagem real da cirurgia robótica é menos perda de sangue. Embora eu não me lembro do doente que eu tenha transfundido sangue em cirurgia convencional nos últimos 5 ou 6 anos. É muito raro você precisar fazer isso, a não ser que existam condições especiais que obriguem isso. Então, a perda de sangue, 150 contra 350, 200 contra 500, não chega a ser uma diferença. Não existe ainda diferença no que diz respeito nos Estados Unidos, ao LOS, Length of Stay, o que no Brasil talvez não seja verdade, porque a gente segura o doente em cirurgia convencional um dia a mais do que da cirurgia robótica. Quem deve fazer a operação? Quem fizer muito. Essas curvas mostram que os resultados de complicação são absolutamente, no que diz respeito às complicações próprias da cirurgia da próstata, eu não estou falando de outros tipos de complicações, são mais ou menos semelhantes se você sabe o que você está operando e se você opera o número suficiente de doentes para isso. A cirurgia robótica surgiu nos Estados Unidos como uma onda que você não podia ficar na frente dela. A cirurgia robótica veio como sendo a solução final naquilo que o Miguel mostrou, em que eu opero, entro de um lado, saio do outro, absolutamente igual ou melhor do que eu era antes. E como todo tsunami, deixa sequelas. Primeiro, não é para todos, nem cirurgiões, nem doentes, nem casos. Não é para todos os hospitais, não é para todos o mundo, porque isso levou a uma imensa insatisfação por parte dos doentes que esperavam que eu fosse entrar no hospital para fazer um tratamento que era cortar uma unha e saio com sequelas que eu nunca pensei. Talvez seja melhor adaptar o seu pensamento e a sua cidade a essa onda, para que você possa estabelecer, depois da onda passar, o que é praia e o que é rua, sabendo que no meio das duas coisas existirá sempre uma zona de conflito que vai depender da preferência do cirurgião que estiver operando o paciente, do lugar onde ele está operando o paciente e da preferência do próprio paciente. Porque o que vai contar, depois de 3 meses, em qualquer das técnicas, é o resultado final. E no resultado final, você tem algumas coisas que são muito mais sérias na cirurgia robótica do que na cirurgia convencional, porque ela é feita com 5 furos, mais transperitoneais. Envolve um pneumoperitônio, envolve uma percepção, e as complicações intraperitoneais são certamente muito mais sérias do que aquelas que você obtém com a incisão de 5 centímetros suprapúbica. É absolutamente... Existem tentativas de fazer cirurgia robótica agora extraperitoneal. Existem várias modificações. Nós estamos engatinhando nesse novo mundo. O que é preciso é que o paciente saiba agora que se ele for ser operado por cirurgia convencional, ele vai ficar no hospital entre 2 e 3 dias. Se ele for feito por cirurgia robótica, vai ficar no hospital entre 1 e 2 dias. Eu deixo o catéter nos meus doentes em torno de 2 semanas, embora possa retirar em 10. Geralmente, quem faz cirurgia robótica tira com 1 semana e possa ficar um pouco mais. Ele está negociando 1 dia de hospital e 3 dias de catéter. O que ele tem que negociar é o resultado final. Eu acho, opinião pessoal, no momento atual, que para o bom caso, talvez você tenha menos sofrimento de hospital, de catéter com o robô. Para o mau caso, talvez você esteja mais seguro fazendo cirurgia convencional. Você decide. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Fernando Vaz.
Eu vou dar a palavra então aos comentadores, depois nós ainda vamos passar aos nossos acadêmicos da plateia. Eu só queria lembrar dois casos. A minha relação de amizade com o professor Miguel Suruja é muito antiga, agora eu estava lembrando um caso com ele de 1991, 92, por aí. Eu sei que eu já tinha doutorado, eu estava numa banca lá, e o Miguel fez a 100ª prostatectomia radical e fez um bolo no Sírio-Libanês com 100 velhinhas, e esse paciente ficou conhecido como o paciente 100, né? Então, você vê, hoje ele tem 5.000 prostatectomias radicais. Na época, era raro fazer prostatectomia radical, de tal maneira que se comemorava 100 casos, né? Hoje, o Miguel apresentou que, com menos de 400 casos de prostatectomia radical, mesmo o cirurgião aberto, ele só adquire habilidade depois de 400 casos. Na realidade, então, naquela época, você ainda era um incipiente, né, Miguel? Fazer um comentário, você falou disso. Eu queria fazer um comentário. Esse em 95, quando eu entrei na academia, eu fiz 100 casos. Quando eu entrei em 95, eu fiz 100 casos de cirurgia radical, foi o motivo da memória, porque era inédita fazer 100 casos no Rio de Janeiro de cirurgia radical. Foi a minha memória da academia. Para ver como as coisas evoluíram, né? Era uma cirurgia relativamente rara. Uma coisa que eu lembrei do Miguel, o Miguel convence qualquer um, né? O Miguel, eu chego a brincar com ele que o doente, depois que é tratado pelo Miguel, ele agradece ter tido câncer de próstata só para ter conhecido o Miguel, porque ele é tão carismático. E ele pode defender tanto a aberta quanto a robótica, né? Eu me lembro, eu era criança, morava no prédio com o meu querido Diolindo Couto. No nosso prédio tinha o Benedito Valadares, o Lucas Lopes, o Juscelino, o Ranieri Mazzilli, aquela turma. E um dia, numa reunião de condomínio, alguma coisa assim, eu não me lembro bem do fato, mas eu me lembro que alguém pediu, você fala sobre não sei o quê. E um desses políticos falou assim, mas é contra ou a favor? Você falar, ele falava, é contra ou a favor? É o caso do Miguel. Se ele falar contra a robótica, ele convence. Se ele falar a favor da robótica, ele convence. Então, esse é o Miguel Suruja aí nos brindando. Mas, por favor, meu querido Otávio Vaz, que propiciou essa tarde aí dessas discussões tão interessantes, pode assumir. Obrigado. Presidente, eu queria iniciar como organizador agradecendo a presença do professor Miguel Suruja, que certamente não só abrilhantou esse nosso curso, como vai propiciar uma discussão mais profunda a respeito da vantagem e desvantagem desse ou daquela utilização do robô na próstata. É óbvio que essa não é a minha área, mas eu queria fazer alguns comentários em coisas gerais que ele, en passant, mostrou na sua apresentação. Primeiro, se refere à curva de aprendizado, ao treinamento, aos acidentes. Esses acidentes, eles são mais graves quanto menos supervisionado é o cirurgião que está iniciando a cirurgia robótica. Hoje, nós dispomos de treinamento com 2 consoles, onde um console é predominante. Quer dizer, o professor, o proctor pode estar num console e desativar quem está iniciando a qualquer momento, o que faz mais ou menos o mesmo que um auxiliar numa cirurgia auxiliando o residente que está começando a operar. Nós, no Samaritano, tivemos um privilégio. Qual foi ele? Nós operamos 1 ano com um proctor que vinha dos Estados Unidos para estar presente na sala e nos esclarecer, auxiliar em momentos mais difíceis. Isso foi mostrado pelo Rafael e isso fez com que nós passássemos a curva do aprendizado que é sem nenhum acidente grave, sem nenhum problema maior. Eu acho que, em relação ao custo, é óbvio que o custo hoje é muito maior, especialmente no nosso país, porque nos Estados Unidos o seguro paga tanto a laparoscópica quanto a robótica, dependendo do que o cirurgião acha que é melhor para tratar aquele determinado doente. Isso me foi dito em Celebration e eu tenho
já conversei com algumas pessoas que me confirmaram isso. E isso faz com que a responsabilidade do cirurgião seja maior, porque, como muito bem citou o professor, uma tecnologia nova envolve o cirurgião de todas as maneiras. A necessidade dele estar inserido naquela nova tecnologia, dele estar se sentindo parte da evolução do mundo, isso é uma coisa fascinante. Mas ele tem que, nessa hora, ter isenção para poder dizer ao doente, não, o senhor quer operar a sua vesícula, que é uma vesícula com cálculo simples por robô, mas eu não vou fazer isso porque não tem nenhuma vantagem em relação à laparoscópica. Nesse aspecto, a laparoscópica, quando surgiu, ela foi uma catástrofe. Doentes morreram aqui em São Paulo, em Recife, no mundo inteiro. Nós tínhamos uma sessão no Congresso que era o Circo dos Horrores. Eram trocatas furando cava, aorta, eram coisas assim absurdas. E a gente saía dali e se perguntando, meu Deus, que curva de aprendizado é essa? Será que justifica a gente estar insistindo num método que os doentes estão morrendo não da operação, mas de acidentes que não seriam causados por uma cirurgia convencional? E isso foi à frente. Hoje, o custo da laparoscópica é menor do que a operação convencional, mas os acidentes em via biliar, por exemplo, continuam maior do que na cirurgia aberta. Entretanto, quase 100% dos doentes que operam a vesícula são operados por via laparoscópica. Professor, um último comentário. Advogados nos Estados Unidos processam todo mundo a toda hora e qualquer que seja o assunto. Qualquer jornal que se abra nos Estados Unidos tem advogados contra o casamento, a favor do casamento, contra a comida, a favor da comida, contra o robô, a favor do robô, contra a laparoscópica e contra o fato da pessoa estar vivendo. Então, isso realmente não mostra que a cirurgia é ruim, mostra que os advogados são muito mais espertos que os médicos e ganham muito mais dinheiro do que os médicos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua excelente exposição. Com certeza esse curso não seria o mesmo se o senhor não tivesse aqui estado e enfrentando essas intempéries todas para aqui chegar no horário. Obrigado, querido Otávio Vaz, pelos seus comentários. Convido o nosso amigo acadêmico Delta Madureira para fazer seus comentários. Só lembrando que aí o Miguel Ciruji tinha uma conflito de interesse ser um cirurgião aberto, e o Delta tem um super conflito de interesse porque ele tem uma família de cirurgiões robóticos, incluindo anestesistas. Então, o conflito é mais grave. Eu me sinto muito honrado em participar, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui. E eu, na realidade, não posso comentar em relação à cirurgia urológica, a prostatectomia radical, porque não é a minha especialidade. Eu me sinto privilegiado, porque eu fui um dos pioneiros da cirurgia laparoscópica aqui no Brasil e agora estou tendo a oportunidade também de começar a participar como pioneiro da cirurgia robótica no Rio. Eu vou até começar com a última frase do professor Fernando Vaz. Estamos engateando nesse novo mundo, ainda engateando nesse novo mundo. A impressão que eu tenho é que nós estamos no início, como estávamos pouco antes, pouco depois do início da cirurgia laparoscópica, com algumas vantagens. Porque a cirurgia laparoscópica, todo o treinamento foi completamente desorganizado, completamente sem critérios. Eu fui ver colegas operarem lá em Los Angeles, cheguei aqui, fui operar sozinho com porquinhos, depois comecei. Hoje não, o Otávio acabou de mostrar como foi feito o treinamento do nosso grupo samaritano, com todo cuidado. Então fica muito difícil, aquela curva de aprendizado de 300, de 200, para nós, com o Proctor, na cirurgia geral, foram de 20 casos, a partir de 20 casos. É claro que alguns se desenvolveram mais rápido que os outros, isso é uma coisa normal em qualquer tipo de cirurgia. Só queria fazer um comentário, que nas duas apresentações do professor Miguel, todo o paralelo foi feito entre cirurgia aberta e cirurgia robótica. Nós, na cirurgia geral, estamos fazendo isso da laparoscópica para a robótica, não da aberta para a robótica, o que é mais difícil.
porque as diferenças são menores em termos de agressão cirúrgica. Eu acho que perfeitamente factível essa análise de resultados. O resultado final, como foi dito, é o mais importante. Mas também é importante a agressão ao paciente. Toda a literatura mostra que a cirurgia minimamente invasiva tem grandes vantagens sobre cirurgia aberta no que diz respeito à agressão ao trauma pós-operatório. De forma que isso daí se reflete nos pacientes rígidos e, inclusive, nos pacientes que são pacientes mais idosos e mais risco. Então, eu só queria acrescentar que eu vi aqui que eu não estou fazendo comentário de prostatectomia porque eu não sou urologista, mas o que eu vi, eu verifiquei que os resultados mostrados, eles não são tão diferentes. Não são tão diferentes. Mas, com certeza, a alteração em relação à agressão ao paciente numa cirurgia aberta, hoje não há dúvida, pelos trabalhos publicados, que ela é diferente da cirurgia minimamente invasiva. E a robótica é minimamente invasiva. Só esse aspecto que eu queria acentuar. E queria também dizer, estamos engateando nesse novo mundo. Os robôs estão mudando muito rapidamente, muito rapidamente. Eu tenho certeza que no futuro próprio nós vamos ter um robô só para operar a vesícula, já tem o single port robô, vão ter um robô para operar a amígdala, vão ter um robô para operar... E os cirurgiões aqui nós estamos no Brasil com menos de 15, 20 anos, eles estão engateando. O que será a cirurgia robótica daqui a 20 anos, daqui a 15 anos? De forma que em cirurgia geral hoje, só queria complementar, ele já falou, não falo mais nada sobre urologia, porque nem prostatectomia radical, mas em cirurgia geral, hoje, nós estamos priorizando os casos mais complexos. Por quê? Porque o instrumental do robô cria uma facilidade muito grande para o cirurgião. Ele é muito superior ao instrumental da laparoscopia. Eu consigo fazer mais coisas com o instrumental da robótica do que com a laparoscopia. Então, como ele disse, não tem sentido a vesícula, porque a vesícula eu faço a mesma coisa com os dois. Mas uma pancreatectomia, duodenopancreatectomia, uma reoperação de doença do refluxo, eu consigo ser muito mais cirurgião com o robô do que com a laparoscopia. Então, é só nesse aspecto que eu acho que, na realidade, nós estamos engateando. Estamos engateando e não há dúvida que quem faz melhor vai ter resultados melhores. Eu não tenho dúvida disso. Mas tenho a impressão que o futuro vai definir e é preciso que fique mais barato. Tudo começa muito caro. O primeiro, eu fui lá, está lá na nossa universidade, o primeiro, que hoje a gente chama de chip, né? Antes tinha um outro nome, do cérebro eletrônico. Tem a metade, quase, não digo essa sala, porque está lá, é imenso, hoje o chip é assim. Então, nós temos que ter a vontade de começar e encorajar novas tecnologias, porque assim tudo começa. De forma que eu acho que é preciso ter muito cuidado. É preciso ter todos os cuidados que o professor Miguel falou em relação a marketing, em relação a tudo isso. Mas é uma pena que, na realidade, a gente não tenha condição de realizar esse tipo de trabalho, de robótica no meio universitário, que é onde seria o lugar mais apropriado. Mas, porque a nossa condição pública não tem dinheiro para isso. Mas quem sabe vai ter no futuro. É uma esperança. Então, esses são meus comentários. Muito obrigado, acadêmico Delta Madureira. Alguém da bancada acadêmica queria fazer um comentário? Acadêmico Cora. Queria fazer uma pergunta de leigo, né? Às vezes o leigo, que é paciente, né? Queria fazer uma pergunta ao Fernando Vaz. Um indivíduo para trabalhar, para fazer uma prostatectomia com robô, ele não precisa ser um urologista antes, experiente, para aprender a manipular? Ou ele vai direto a ser um robótico? Então, duas vezes. Pelo que eu entendi, você acha que a geração hoje, que faz cirurgia aberta, laparoscopia, etc., faz muito bem e se equivale. Pelo menos eu entendi.
Então você precisa ser um urologista já, e depois se aperfeiçoar, e tem que ser... Você está atrás de um instrumento que você é que maneja aquele instrumento. Ele não trabalha sozinho. Qual é a vantagem? Acadêmico Novis. Senhor presidente, pelo visto, hoje os comentários vão ser de leigos, mas eu queria chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, quando o professor Cirúrgico fez essa belíssima análise crítica metodológica de um importante trabalho, mostrando que a estatística não estava bem realizada, eu me lembrei de dois fatos. O primeiro, a tradicional e antiga definição de estatística, de que ela é como o biquíni, o justo necessário para esconder o essencial. E, por outro lado, me lembrei do saudoso professor René Laclette, nosso querido antigo membro titular desta casa, que dizia que a estatística só interessa aos médicos, porque para o doente é sempre 100%. Quando o professor cirúrgico opera um doente e sai tudo bem, para aquele doente, aquela cirurgia, robótica ou não, é 100% boa. Quando dá uma complicação, para ele é 100% complicado. De maneira que a estatística dá muito aos médicos uma certa onipotência. O sujeito vê aquilo, 80%, 20%, então eu vou fazer à vontade, porque é só 20%, mas para aquele 20% é 100% a complicação. De maneira que a gente tem que ter sempre muito cuidado nessas metodologias. Sem dúvida nenhuma, aos olhos de um clínico, o cirurgião que opera faz toda a diferença. Aliás, a medicina é toda assim. Você faz um exame de ultrassom, Doppler, e o indivíduo diz que está normal, você sai dali, vai na outra sala, faz com outro operador e tem um cálculo renal obstruindo o ureter. Isso se passou comigo. Eu, com uma cólica renal, fiz um exame e o sujeito me disse, não tem nada, o seu rim está normal, está tudo bem aqui. O meu clínico me disse, não acredito, vai no fulano agora. 10 minutos depois eu estava na mesa do outro. Tinha um cálculo no ureter, ainda numa fase antiga, em que o professor Terreri teve que abrir para tirar. De maneira que, então, realmente é tudo operador dependente. Obrigado, acadêmico Novis. Acadêmico Pietro Novellino. Senhor presidente, senhores acadêmicos, ilustres palestrantes que vieram a brilhantar esta tarde e esta noite nessa casa. Senhor presidente, eu não poderia nesse momento deixar, já foi dito, nunca é demais enfatizar a importância desse simpósio. Parabenizar a Vossa Excelência e o professor Otávio Vaz, que evidentemente organizou, e pela excelência das apresentações. Nós estivemos aqui desde o início e pudemos ver o brilhantismo de todos os apresentadores. A primeira coisa, senhor presidente, que eu gostaria de comentar, em 58 anos de exercício da cirurgia, e aqui nós temos alunos, é que, evidentemente, uma frase de Miguel Couto, que nunca deve ser esquecida, que nunca deve ser exigida a terapêutica mais do que aquilo que ela possa lhe dar. Então, ninguém faz milagre com a cirurgia, mas foi demonstrado os benefícios, evidentemente, da evolução da cirurgia robótica por todos os apresentadores. Um outro comentário, que eu já fiz isso numa reunião no Hospital Samaritano, e deve ser elogiada, senhor presidente, esse programa inédito aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir algumas sessões, não para fazer, mas para saber o que é a cirurgia robótica e, evidentemente, poder amanhã comentar. E numa reunião, eu fiz um comentário, quando me solicitaram que eu desse a palavra, que foi verificado que, apesar da evolução técnica, o cirurgião nunca deixa de trabalhar com as mãos pela própria definição da cirurgia. Quiros é mão e cirurgia é trabalhar com as mãos e também com os pés quando vai manusear
e também guiar o robô. E, por último, portanto, então, isso deve ser dito também aos mais jovens que estão aqui. E, por último, uma pergunta ao professor Fábio Madureira, né? Hoje em dia, que já apresentou isso à tarde, depois eu pergunto a ele se no pré-operatório das grandes hérnias incisionais ele usa a tomografia computadorizada para avaliar o conteúdo dessas grandes hérnias, coisa que antigamente não era feita. Então, eu acho que isso é apenas para esclarecer aos mais jovens que estão aqui. Portanto, essas são as minhas modestas considerações e parabenizar o nosso Miguel Cirugi, como sempre já veio mais uma vez a esta casa nos abrilhantar com seus conhecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Novelino. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente, excelentíssimos membros dessa mesa, confrades, convidados. Foi uma bela noite essa que nos foi dada, abrilhantada por ases da cirurgia. O professor Miguel Cirugi é uma pessoa respeitada em todo o país, e nós temos também aqui um grande craque no Rio de Janeiro, que é Fernando Vaz, neurologia, e o professor Sampaio. Mas eu gostaria de fazer duas observações. Aliás, estatísticas. Quando se faz essa comparação quantitativa, cirurgia aberta versus cirurgia robótica, e se põe como elenco de complicações, disfunção erétil, incontinência urinária, principalmente, foi o que foi aqui analisado. Eu faria as seguintes perguntas, no caso dirigido ao professor Cirugi e o confrade Fernando Vaz. Primeiro, esses grupos não têm que ser estratificados obrigatoriamente por idade. Segundo, ao que me consta, a possibilidade de disfunção erétil é maior quanto mais idoso é o paciente. Então, se se faz uma análise em que os senhores operam um homem de 50 anos que consegue ter 3, 4 relações sexuais semanais, com aquele que tem 75 anos, que ocasionalmente ele consegue ter uma por mês, os resultados vão ser diferentes. O tanto quanto eu sei, os riscos de disfunção erétil é maior naquele que tem uma menor atividade sexual. Então, eu lhes pergunto, esses trabalhos aqui mostraram, passaram por essa estratificação? E, segundo, qual é a opinião, principalmente, do senhor professor Miguel Cirugi e excelentíssimo acadêmico Fernando Vaz com relação a isso? Obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Eu vou deixar o acadêmico Delta Madureira responder 1 minuto, acadêmico Novelino, meio minuto, para passar depois. Liga o... Tá ligado? Nas hérnias incisionais complexas, é muito importante a tomografia no pré-operatório. Exatamente para o cirurgião, seja na cirurgia aberta, na laparoscópica, na robótica, para o cirurgião planejar qual o melhor plano muscular que ele vai colocar a tela. Se é melhor ele colocar um alterno-onlay por fora da aponeurose, submuscular ou onlay intraperitoneal. Então, é importante, nas hérnias, principalmente nas complexas. Muito obrigado, acadêmico Delta Madureira. Fernando Vaz, a resposta especificamente ao professor Cora, se é preciso ser urologista para fazer robótica, ou se pode passar direto do 6º ano para cirurgia robótica radical de próstata. Essa é a pergunta do $1 milhão, né? Um dos astros da introdução da cirurgia laparoscópica no Brasil era gastroenterologista. Não operava, ele tinha que ter um cirurgião stand-by para a conversão. Hoje, você forma residentes e nem forma. No passado, astros da cirurgia transuretral na próstata tinha um cirurgião stand-by
para que, se houvesse um acidente, uma perfuração, aquilo pudesse ser corrigido ao mesmo tempo. Uma das críticas que se faz hoje ao Airbus é que o piloto que pilota o Airbus não sabe assumir o comando de um avião, dirigindo o avião sem a instrumentação. E o Airbus, às vezes, não permite que isso aconteça. Existe uma família de americanos que persiste processando a Airbus por causa daquele avião da Air France que caiu, porque eles contrataram um piloto da Força Aérea Americana, colocaram ele num simulador, simularam as condições e o sujeito não derrubou o avião, porque ele disse, olha, se eu for assim, a tal, o avião não cai, o mar acaba e acaba a tempestade. Com esses dados, eles continuam, a única família que continua processando. Provavelmente, o que vai acontecer no futuro, não muito distante, é que o residente terá uma exposição igual à cirurgia robótica laparoscópica e aberta e crescente em cirurgia minimamente invasiva. Porque o que vem é isso que vem. E a gente não sabe responder essa pergunta agora. Certamente existirá lugar para cirurgiões que nem eu, Miguel, até o fim da vida, fazendo casos que não se prestam à cirurgia minimamente invasiva. Eu limitei a minha habilidade, a minha treinamento em laparoscopia ao andar superior à laparoscopia em rim, coisa que eu aprendi a fazer. Daí para baixo, eu acho que não vai caber para mim essa parte. Mas essa pergunta que você fez se faz em todo o curso americano. Quanto você tem que treinar o indivíduo e como para que ele possa fazer as outras coisas? Muito obrigado, acadêmico Fernando Vaz. Passa então o professor Miguel Ciruja fazer seus comentários finais. O doutor Madureira, eu queria enfatizar um ponto importante. Eu não queria que ficasse a impressão de que qualquer pessoa precisa fazer 300 cirurgias para se tornar hábil, não. A prostatel é uma cirurgia muito específica, porque uma coisa é analisar a incidência de perfuração de reto, hematoma, coisas desse tipo, que realmente são raras na robótica e que exigem nada mais do que 20 ou 25 cirurgias para o indivíduo ficar livre desses problemas. É que a cirurgia robótica na próstata tem... Um dos objetivos dela é a parte funcional, quer dizer, preservar potência e continência, que é realmente um objetivo muito importante e difícil de ser obtido. Então, quando a gente comenta que para fazer prostatectomia o indivíduo precisa fazer 300 cirurgias, não é para aprender a remover a próstata. Isso com 20 intervenções robóticas ou 30 robóticas, ele remove bem. Essas 400 ou 300 ou 200 cirurgias são necessárias para os índices de potência ficarem mais altos e os índices de incontinência mais baixos. Então é importante salientar isso. Se o indivíduo for fazer uma colectomia, provavelmente se ele fizer 15 colectomias ou 20 robóticas, ele se torna um ótimo cirurgião robótico. Mas a próstata tem esse detalhe a mais. A gente, quando fala em curva de aprendizado, é procurando obter esses resultados funcionais. Em relação a outra questão da idade, não existe dúvida que esse é um fator importante, e é por isso que os estudos retrospectivos são muito criticados nessa área, porque existe sempre uma seleção de doentes. O pessoal, no começo, os primeiros cirurgiões robóticos só operavam indivíduos jovens, com tumor T1, que nós chamamos, tumor que nem palpável é no toque, e os cirurgiões abertos faziam os grandes casos mais complexos. Então, e eles eram comparados em análises retrospectivas, e isso agora é altamente criticado. A idade tem importância, até hoje nunca se fez isso de forma correta, porque quase todos os estudos são retrospectivos, mesmo esses que têm grupo controle e tal, são retrospectivos. Na média, a idade acaba se equilibrando, mas existe essa nuance, ou esse bias que realmente é um fator importantíssimo para a gente analisar quando vai ler uma comparação entre um grupo e outro. No indivíduo com menos de 55 anos atualmente, a chance de impotência com a cirurgia aberta é de 20%, 25%, 20% talvez. Depois dos 70 anos é 80%, 90%. Então, por décadas existem diferenças e isso é muito importante, sem dúvida. Uma outra coisa extremamente difícil nessa área, talvez a mais difícil, é a mesma coisa que se aplica a métodos de tratamento de disfunção erétil. É a única área da medicina em que você, para obter o resultado final, precisa da informação de duas pessoas.
e às vezes de 3. E às vezes então, de 4. Às vezes de 4. Então é muito complexa a avaliação. Você manda um questionário, o senhor ficou bem depois da operação? Fiquei. O senhor está potente? Está. O sujeito aí, ele tem mais de uma parceira, ele tem uma não funciona. Então, o resultado estatístico disso é extremamente complicado de resolver. É quase feito 1 para 1 de você. Esses números que a gente dá são todos números difíceis de serem cientificamente, matematicamente corroborados. Eu já fiz a loucura de operar a próstata e botar a próstata em 3 vezes em doenças que disseram, é isso ou é nada, eu prefiro morrer. Isso não, é uma coisa excepcional, mas o julgamento da atividade sexual é muito pessoal em cada um de nós, e o resultado é muito pessoal em cada um de nós, e o que é bom e ruim também é muito difícil de avaliar. Obrigado, acadêmico Fernando Vaz. Eu vou aproveitar aqui e pedir licença para o professor Miguel Cirujo, convidados, porque eu recebi um e-mail agora da nossa assessoria jurídica informando que o Supremo Tribunal Federal concedeu por maioria de votos a medida cautelar formulada pela MB contra a Lei 13.269, que autorizava o uso da pílula do câncer. O relator foi o ministro Marco Aurélio Mello. Então, a pílula do câncer está suspensa até que seja julgado o mérito da ação. O placar foi 6-4 e o escritório diz, então, que reitera a possibilidade de ingresso da Academia Nacional de Medicina na qualidade interessada na ação, a fim de auxiliar o STF no julgamento pela declaração de inconstitucionalidade da lei. Eu, da parte da presidência, imagino que se a presidente que sancionou a lei já está fora da presidência, se a primeira fase do julgamento foi vetada a produção da pílula do câncer, se o ministro declarou que pessoalmente é contra a distribuição da pílula do câncer até uma manifesto da Anvisa, eu acredito que a academia não deve investir nesse momento R$150 mil numa causa que aparentemente está ganha. A opinião da presidência é que se isso daqui a uns meses cair esse veto, a gente pode ingressar novamente. Eu não sei se a plenária está de acordo, quem estiver de acordo permanece como está, então nós vamos ficar apenas como observadores. Nesse momento, o acadêmico Celso Ramos Filho, peço novamente desculpa, meu querido Miguel, que eu vou levar para o aeroporto já já. Celso Ramos está vindo de uma reunião de emergência da Organização Mundial de Saúde, onde foi discutido a febre amarela, e a gente sabe que a gente está sob risco de febre amarela nas cidades. Ele pediu 5 minutos para apresentar, e digo ao acadêmico Celso Ramos que nós vamos preparar então sobre isso uma reportagem para amanhã cedo estar encaminhando para os jornais, porque eles estão muito interessados no problema da febre amarela. Pode ir lá no pódio, por favor. Obrigado, Celso Ramos. Senhor presidente, agradeço, um pouco surpreso, Vossa Excelência me dá a palavra. Mas gostaria de dizer que eu não estava em nenhuma reunião na Organização Mundial de Saúde. Houve hoje uma reunião de emergência na Organização Mundial de Saúde sobre a questão de febre amarela a partir da situação que ocorre em Angola. E eu venho falando há muitos anos sobre o problema que é conjunto de doenças transmitidas por Aedes. E venho sempre dizendo que a situação referente a isso não é uma questão brasileira, não é uma coisa simples e não é algo que vai ser resolvido. Isso daí é um resultado de um grupo de trabalho na área europeia da Organização Mundial de Saúde, que avaliou o risco de transmissão de Zika lá ainda esse ano, no final da primavera e no começo do verão. Não vou entrar em metodologia, porque eu prometi que ia ser muito rápido, mas existem 3 áreas em que o risco é muito grande, porque existem populações estabelecidas de Aedes aegypti. A Geórgia,
a costa, na costa do Mar Negro, a costa da Federação Russa no Mar Negro e a Ilha da Madeira, portuguesa, onde há alguns anos ocorre todo ano uma epidemia de dengue. 18 países da Europa têm um risco moderado de ter uma epidemia de Zika, e isso daí considerando apenas transmissão por mosquito, e aí, no caso, risco de moderado para baixo depende da existência de Aedes aegypti, de Aedes albopictus, ou não, e de outras coisas. 41% dos países têm um risco baixo e apenas 9 países têm um risco muito baixo. Esses países estão lá em cima, próximo do Círculo Polar Ártico. Isso rapidamente mostrando num índice que foi criado com valor até 10, veja-se que a França tem um índice de 8,13, irmos até lá embaixo, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, todos esses estão com um nível consideravelmente alto de risco de desenvolvimento de Zika. Esse mapa mostra bem isso. Aqueles países em azul mais escuro, como é que é o apontador aqui? Agora é assim, né? Tá, ok. Obrigado. Ali está a Geórgia aqui embaixo e a costa da Federação Russa ali. Desde dezembro do ano passado, ocorre uma epidemia de febre amarela urbana em Angola. Até agora já houve mais de 2.500 casos detectados, com quase 300 mortes. Esses casos ocorrem na maioria das províncias de Angola. O principal foco é a municipalidade de Luanda e a transmissão urbana dentro de grandes cidades. Há transmissão local em 7 províncias, daí já passaram casos para a República Democrática do Congo, 44 casos, 2 casos foram detectados no Quênia e, muito importante, 11 casos foram detectados na China, de indivíduos que foram de Angola para lá. Jamais houve febre amarela na Ásia, e não é o momento de transmissão ou de atividade de Aedes aegypti na China, mas o Aedes aegypti existe na China. Se o Aedes começa a transmitir febre amarela na China, nós vamos ter uma catástrofe de proporções absolutamente inimagináveis, porque nós vamos ver adiante, nós simplesmente não temos vacina para todo mundo. Não há como se fazer uma coisa dessa. Em Uganda, no momento, existe uma epidemia também, com 58 casos, uma epidemia que é independente. Já foram enviadas para Angola 11.700.000 doses de vacina. Isso não é nem de perto suficiente para o necessário. Na República Democrática do Congo, a ideia é que se vacinem 2,2 milhões de pessoas só. Está muito longe de vacinar a população inteira. Em Uganda, a previsão é de vacinar pelo menos 300.000 pessoas. Mas a população sob risco, onde ela está sendo transmitida no momento, é acima de 600.000 pessoas. Em Uganda, o governo mudou e ia cobrar a vacina, agora decidiu que a vacina vai ser gratuita. A Organização Mundial de Saúde fez hoje uma reunião, era isso que o professor Sampaio se referia, eu não participei dessa reunião, o Brasil teve um representante lá, uma reunião de um comitê de emergência, levando em consideração as determinações do Regulamento Sanitário Internacional de 2005. O comitê não julgou necessário declarar a situação de Angola como emergência sanitária de interesse internacional, como fez há pouco com o Zika. No entanto, e isto é muito importante, julgou necessário assegurar, recomendar, pedir, aconselhar que todas as pessoas viajando para Angola ou para a República Democrática do Congo sejam vacinadas contra a febre amarela. O Brasil não faz essa exigência. Face à escassez de vacina, a Organização Mundial de Saúde reitera o fato de que as pessoas devem receber apenas uma dose de vacina contra a febre amarela e não de 10 em 10 anos, como a gente vem recomendando, continua recomendando no Brasil. Tá. Ok. Até o presente, o Brasil não apresenta atestado, não solicita a apresentação de atestado internacional de vacinação. Eu estive fora do país nesses últimos 10 dias, cheguei no Galeão, não tem uma única informação, ao contrário de praticamente qualquer outro aeroporto de país civilizado, não tem uma única informação sobre H1N1, necessidade de vacinação, e não existe nada sobre febre amarela, nada, nem um cartazinho na parede.
potencialmente 8.400 pessoas ao mês, já que existem 7 voos semanais entre Rio ou São Paulo e Luanda, cerca de 8.400 pessoas potencialmente podem vir de lá para cá por mês. Isso são mais de 50 mil viajantes desde o começo da epidemia em Luanda. No começo de fevereiro, eu havia escrito durante o Carnaval, escrevi um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil, e eu mandei esse artigo pessoalmente para o Jarbas Barbosa, presidente da Anvisa, que é meu amigo pessoal, posso dizer isso sem nenhum problema, pedindo a ele que considerasse a possibilidade já que isso é atribuição precípua da Anvisa. Ele me respondeu que iriam considerar isto, avaliar e analisar. Não fizeram, realmente não fizeram coisa alguma. Esse é o texto que diz respeito ao que eu estou falando. O diretor-geral da Organização Mundial, diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, requer, exige, pede que os Estados-membros forcem ou exijam a vacinação para a febre amarela dos indivíduos que estejam indo para Angola e República Democrática do Congo ou que estejam voltando de lá. Repito, nós não temos vacina para todo mundo. Se nós tivermos, não tem no mundo. Se nós tivermos uma epidemia no Rio de Janeiro ou em São Paulo, locais onde a vacinação não é rotina, ao contrário do que ocorre em outras áreas do Brasil, eu não sei, sinceramente, o que vai acontecer. Uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde é que se, além de fazer a vacinação apenas uma vez só na vida, é que se passe a fazer a vacinação por via intradérmica e não mais por via intramuscular, já que com a via intradérmica seria possível usar apenas 1/10 da dose, e, portanto, multiplicaria por muito o estoque existente. No entanto, quem mexe com medicina preventiva sabe muito bem que tomar uma decisão é uma coisa, implementar essa decisão é outra, completamente diferente. Seria necessário equipamento diferente, agulha diferente, seringa diferente, treinamento diferente e algum tempo até que isso pudesse vir a ser colocado em prática. A situação é muito preocupante. E eu agradeço ao professor Sampaio ter permitido eu fazer essa declaração aqui para os senhores. Nós somos formadores de opinião, a nossa opinião é importante, e eu tenho a impressão que, sem muita confusão, Vossa Excelência poderá falar em nome da academia, pedindo ao governo que considere a gravidade da situação em Angola, a possibilidade da entrada da febre amarela aqui e a necessidade de tomar medidas para que isso aconteça. Por último, talvez de maneira um pouco extemporânea, eu queria lhes apresentar uma imagem de gratidão, de reconhecimento e de muita saudade. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Celso Ramos. Agradeço a todos a presença e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado. Vai ser na foto. Sim, professor.